E hoje a nossa conversa é uma conversa bíblica, é uma conversa muito séria, porque nós vamos falar de um grupo, de uma sociedade que ela chega a ser hoje o maior marco dentro do Brasil e de outros países também, porque ela difunde, ela divulga, ela espalha a palavra de Deus. Como assim, pastor? Palavra de Deus. Está comigo, querida amiga, Luciana Krieger. Falei certo, Lu? Falou certo sim, pastor. Muito prazer em estar aqui com o senhor. Luciana Krieger é a diretora de comunicação da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Luciana, você tem mais algum projeto social ainda em desenvolvimento, ou que vai começar, ou que já está em desenvolvimento? Você tem algum ainda, além desse do Nordeste e de Amazonas? Pela região Sudeste tem alguma coisa? Pastor, nós temos diversos projetos, né? Cada regional nossa, ela desenvolve localmente os projetos sociais, né, de atendimento, especialmente as pessoas de baixa renda e tal. Mas um também que eu gostaria de destacar aqui, que é importante, né, que também tem a ver com distribuição da palavra de Deus, na verdade são dois, que é a Bíblia em Braille, né, que a gente imprime aqui Inclusão, né? há bastante Inclusão, tempo. inclusão, Oi? inclusão, Sim, inclusão. sim. Então, pastor, e o mais interessante é que essa Bíblia em Braille que a gente disponibiliza, ela é a mais cara da SBB. Ela custa cerca de R$ 6.000 para ser produzida, porque ela tem características bem peculiares. Ela, se a gente empilhar os livros da Bíblia em Braille, ela dá cerca de 2 metros de altura, Que 40 isso? quilos de papel. Que E ela isso? não é vendida. Ela é doada para as pessoas que fazem um cadastro gratuitamente no nosso portal, né, o sbb.org.br, e essas pessoas recebem, a Bíblia dividida por livros, né, porque ela é muito grande, então a gente não consegue mandar uma Bíblia inteira para uma pessoa, então a gente manda por livros, né. Sim. E as pessoas fazem esse cadastro e recebem rotineiramente, né, de acordo com um planejamento que nós fazemos aqui, na casa delas, a Bíblia em Braille para elas poderem ter acesso à palavra. E outro projeto também de inclusão é a Bíblia em Libras, que nós também estamos desenvolvendo, com pessoas surdas, aqui que são colaboradoras da SBB, e dentro aqui na nossa sede a gente tem o estúdio, a gente grava todo esse conteúdo, já gravamos 2 livros, fizemos o lançamento deles agora em setembro, no nosso Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, que aconteceu aqui em São Paulo, e já gravamos 2 livros, que são os livros de Jonas e Ruth, e estamos aí, dando início à gravação de outros livros também, para disponibilizar isso tudo gratuitamente através dos nossos canais de comunicação para a comunidade surda. Que Então bacana. são projetos de inclusão, projetos de disseminação da palavra de Deus, projetos sociais, atendimentos aí que nós realizamos com as regionais, especificamente para as comunidades ali desses locais, que às vezes têm peculiaridades. Então, a SBB realmente tem essa preocupação e já nasceu com essa questão aí do social também, porque muitas vezes a gente acessa essas pessoas que estão precisando de uma ajuda, seja, porque precisam de roupas, comida, Verdade. saúde, e a gente introduz ali nesse momento a palavra de Deus também, que é muito bem recebida, graças a Deus. Alimento para a alma, né? Exato. É o alimento para a Inclusive, alma. pastor, o senhor me permite? Pois não? Nessa nossa estadia aí no Rio de Janeiro, com a rádio, além do seminário de ciências bíblicas que estivemos juntos, nós estivemos nos Arcos da Lapa, fazendo um trabalho com moradores de rua em situação de Bacana, vulnerabilidade, bacana. e eles também gravaram, né? Como eu falei no início, Ah, é? todos que querem participar podem participar, e Bacana. eles ficaram muito felizes em participar. Nós gravamos quase 100 vozes dessas pessoas que pararam ali, esperaram a vez delas,
treinaram, como o senhor também, né, senta ali à mesa, treina Sim, o texto, mesmo, isso, e isso. entra no estúdio e grava. Eles fizeram esse mesmo processo, muitos Muito. deles se sentiram acolhidos, muitos deles sabem, versículos bíblicos de cor, recitaram pra gente, cantaram os louvores que a rádio estava tocando ali na programação, que fica tocando ao longo da captação. Você Então vê foi que uma a experiência importância, excelente. né, a importância disso, você vê que, Exato. o alento que trouxe, a luz que vocês colocaram aonde as trevas estão dominando, e ali Sim, vocês foram luz, luz, porque vocês sim, trouxeram a palavra de Deus, e como você sim, mesma disse, foi surpreendente para vocês, né. foi. Que bacana, Muito surpreendente, pastor. que Nós bacana. ficamos muito felizes com essa oportunidade e graças a SBB, essas pessoas, né, com esses projetos, têm essa oportunidade também de ter contato com a palavra Ter e de acesso, ser né. transformado, como é o nosso slogan, né? Isso, A transformando palavra vidas. transforma vidas, é o nosso objetivo, sempre é esse. Exatamente, Luciano, eu achei interessante, porque lá no seminário, eu tive a oportunidade de ver a leitura da Bíblia em Braille, né, feita foi logo na Sim, abertura, uma senhora, eu vi que foi. realmente a Bíblia era bem grossa, mas eu não pensei que fosse, Ela é grande. eu achei que falei: "Bom, deve ser devidamente, porque a questão do Braille e tal, tal", mas você está me dizendo que aquilo ali era um livro apenas? Sim, isso. Aquilo ali, provavelmente, às vezes, tem um ou 2 livros juntos. Sim. Porque não tem condições de botar os mais de Eu não sei 60 qual, não me lembro livros, agora qual foi o eu texto não que ela também leu, não me lembro, não me mas lembro. quase são coisas quase 2 metros de altura, pastor, se a gente empilhar um livro sobre o outro. São cerca de, se eu não me engano, Meu 38 volumes. que isso, Luciana. A gente tem Rapaz, aqui na sede, depois eu mando uma foto para o senhor. ok, A gente tem aqui por na favor. sede um display que Hum, fica exposto, né, para as pessoas que vêm aqui e tal. E tem todos os livros nesse display e ele tem quase 2 metros de altura. E meu se colocar Deus, para pesar, quase 40 quilos de papel, porque o papel é outro, né, o papel tem que sim, ser um papel grosso, né, tudo especial. É sim, uma máquina especial, vinda da Noruega, então é tudo especial, o tamanho é outro. E, assim, uma coisa interessante também, a impressão do Braille, ela é feita frente e verso. E a pessoa que consegue ler Braille, ela consegue perceber a frente, né, e aí ela vira a página no verso, ela consegue continuar lendo com os pontinhos, só quem sabe mesmo, é muito interessante. que bacana. E você também disse que vocês estão desenvolvendo o trabalho em Libras. Eu imagino que Sim. também é quilômetros de imagens, né, não sei como é que vocês estão. É um processo, nós temos uma equipe de tradutoras surdas, então elas são surdas, então elas, a gente tem intérpretes, né, e as tradutoras surdas aqui na SBB, então, tem um processo muito diferente, que é diferente da gente traduzir normalmente, né, qualquer tipo de material, porque elas têm um software, né, onde elas colocam a informação, como elas, fazem a tradução para libras é diferente da nossa leitura, então é todo um processo bem diferente e a gravação também requer cuidados, né, tem que se a expressão facial delas não estiver condizendo com aquele texto, elas voltam e fazem quantas vezes for necessário para demonstrar realmente aquela situação, né, tanto com a expressão corporal, como com as mãos e os gestos, os sinais, para que seja de acordo ali com o entendimento também do público da comunidade surda. Perfeito. E continuando esse bate-papo com
a querida amiga Luciana, da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a diretora de comunicação social. É uma honra para nós, mais uma vez, torno a dizer, te receber aqui no nosso trabalho, no nosso projeto podcast Velha Guarda, um Papo Sem Rodeios. Eu quero dar continuidade às perguntas que venho te fazendo e quero colocar aqui uma dúvida que é minha, pessoal, né? Gostaria muito de saber a esse respeito. Eu tenho certeza que várias outras pessoas também gostariam de saber. Qual é o nível de produção que vocês fazem dentro da SBB com a questão da Bíblia? Vocês têm um limite, têm um número, têm uma quantidade de Bíblias que são produzidas, os idiomas que elas são, são, são traduzidas, enfim. Passa um quadro geral para a gente, Lu, a respeito disso. Com certeza. Pastor, aqui na SBB, na nossa sede, né, onde nós temos o Centro de Produção da Bíblia, ele é full time, ele funciona nos 3 turnos, exatamente para atender a demanda. Então, a demanda por Bíblias é muito grande. Então, para ter uma ideia de produção, a cada 3 segundos sai uma Bíblia nova, produzida, pronta para ser distribuída. Então, o volume é muito grande. E continuando essa questão, ano passado, em 2024, nós comemoramos a marca histórica de 200 milhões de Bíblias e porções bíblicas impressas no Centro de Produção da Bíblia. Foi um marco na história, em 29 anos de gráfica existente, né? Porque a nossa gráfica foi inaugurada em 1990, nós conseguimos chegar nesse marco de 200 e porções bíblicas impressas aqui. Que bacana. A gente fez uma grande comemoração, né? A gente fez uma grande comemoração, né? Durante uma semana aqui, recebemos homenagens, né? De diversas prefeituras aqui da região, né? De São Paulo, Barueri e outras em outras regiões do Brasil, onde a gente tem regional. Então, foi realmente um momento histórico, né? Da SBB, esse momento. Então, a cada 3 segundos, Bacana. uma Luciana, Bíblia. deixa eu puxar um fundamento aqui que eu acabei vendo aqui, descobrindo. O que é a cidade da Bíblia? Então, pegando esse gancho da produção, né, dessa crescente necessidade por Bíblias, né, esse número de 200 milhões hoje já é outro, né, porque já tem um ano que nós comemoramos. E o que que acontece, pastor? A sede da SBB aqui em Barueri, ela se tornou pequena, especialmente o nosso parque gráfico. Ele é pequeno hoje para armazenar as Bíblias que são produzidas, para armazenar as bobinas de papel para essa profissão. E aí, não só em relação à gráfica, mas em relação também à parte de direção da entidade, né, da organização. E então a ideia de expandir a noção de todos os processos, o centro de produção da Bíblia, um centro de treinamento missionário, um local onde nós vamos ter um centro de comunicação da Bíblia, né, para agregar rádio, para agregar a nossa comunicação como um todo, um centro de hospedagem para recebermos caravanas de igrejas para conhecer o processo de produção da Bíblia, que inclusive acontece hoje aqui na nossa sede. Nós temos um programa chamado Você é o Nosso Convidado, onde caravanas de igrejas vêm até a sede para conhecer como é produzido a Bíblia, desde o do processo ali digital, né, até o processo de produção, né, e de impressão. Essas pessoas fazem contato conosco e fazem esses agendamentos, é gratuito, e vêm aqui e conhecem a sede, em especial a gráfica. Então, a Cidade da Bíblia, ela vem para potencializar a produção da Bíblia, né, e expandir isso, porque hoje, como a gente, onde nós estamos, com a configuração que nós estamos, está difícil dar vazão à demanda crescente por Bíblias, não só para o Brasil, mas também para o exterior, né? A SBB, ela produz Bíblias para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa, né? Então, muitas Bíblias hoje são da SBB. Um dado importante também, pastor, que é uma curiosidade, nós temos no mundo mais ou menos 170 sociedades bíblicas.
Só que centros de produção da Bíblia só somos em 3, e o Brasil é um deles, o maior. É Temos na mesmo? Colômbia e na Coreia, e o Brasil é o maior. Então, de todas as sociedades bíblicas existentes, apenas 3 são produtoras de Bíblias, que imprimem Bíblias, né. Uhum. Então, a nossa demanda, né, ela é mundial, não só do Brasil. 70% da nossa produção vai para o Brasil, mas 30% vai para fora do Brasil. E nós imprimimos também Bíblias em linguagens indígenas, em outras línguas, então realmente a demanda é crescente. Então, a Cidade da Bíblia vem para que a gente consiga ter esses espaços, adequados para atender essa demanda, e da gráfica, da parte administrativa, dessa parte de desenvolver, um centro de treinamento missionário, também é um projeto nosso, para criar treinar essas pessoas para serem missionárias e, propagarem mais ainda a palavra de Bacana. Deus. Você falou de algo aí que me acompanha muito, que eu sou muito ligado, que é o processo missionário. E como é feito esse treinamento aí com missionários? É uma coisa que eu, na minha igreja, eu faço parte, sou relações públicas do Ministério, ou do Departamento de Missões a nível de Brasil, da COGIC. Eu não sei se você já ouviu falar. COGIC é uma igreja dos Estados Unidos, Church of God in Christ, é a igreja que hoje nos Estados Unidos é a maior igreja pentecostal a nível negra, né, no mundo. Nós estamos em 122 países e só na América com mais de 12.000 templos. É a igreja do Denzel Washington, do Barack Obama, e grande parte dos jogadores da NBA, né. Então ela é uma igreja muito conhecida e movimentada por ter todo esse arquétipo, né, toda essa figura que ela faz. E é uma igreja missionária. Para ela estar em 122 países, você precisa é fácil a gente entender que ela é uma igreja, bem missionária. Então aqui no Brasil nós temos o nosso presidente de missões, que é o doutor Maurício Soares, pastor, um grande e querido amigo. Tenho o prazer e tenho a honra de chamá-lo de filho. E ele me perguntou sobre esse trabalho missionário. Ele mandou um alô aqui para mim perguntando, essa coisa de missões e tal, que ele ficou sabendo que vocês ministram esse curso. Não sei se é um curso, não sei como é que vocês, ou se vocês fazem isso em igrejas. Enfim, como é que é feito esse trabalho de missões? Olha, ele vai ser potencializado com a Cidade da Bíblia, né. Primeiro porque a ideia é ter esse para receber local desenvolvido para receber grandes quantidades de pessoas, e, né, a proposta é que tenha os treinamentos e tudo mais, né. Isso não existe hoje da forma como está idealizado. No entanto, a gente, dentro das nossas regionais, a gente tem pessoas que fazem os trabalhos de contato, de relacionamento com as igrejas, né. Então, dentro aqui na sede nós temos uma pessoa que é um coordenador que tem, essa função de ser, o relacionamento da SBB com as igrejas, seja elas de qualquer denominação. Exatamente para criar esse contato, e o que a gente consegue hoje é ter, dar acesso a esses conteúdos bíblicos, né, as bíblias de estudo que nós temos, né, que dá essa possibilidade da pessoa ter acesso a essa informação, e também desenvolver através dos nossos seminários de ciências bíblicas, o acesso à informação de maneira prática, né, didática, para que as pessoas tenham acesso à informação, tirem dúvidas e, possam propagar a palavra de Deus da melhor maneira possível e da forma mais fiel, né. Perfeito, perfeito, Luciana. Muito bom isso. Eu vou depois mandar essas informações para o nosso querido reverendo pastor Maurício, e para que ele até possa contactar aí com essa pessoa e a gente estreitar laços aí com vocês, dentro desse trabalho missionário que nós fazemos. Nós Sim. temos igrejas em Moçambique. Hoje nós temos 126 igrejas lá em Moçambique e em alguns outros países africanos também.
E a gente gostaria de levar Bíblia para esse povo, né? A gente gostaria Sim, a de. gente inclusive tem sociedade bíblica nesse em Olha Moçambique, aí. né, a gente, agora no nosso Fórum Internacional de Sim, Ciências Bíblicas, na semana que ele aconteceu, nós recebemos uma comitiva de países de fala portuguesa, né, chamados sim, lusófonos, estiveram aqui, inclusive Moçambique, o representante de Moçambique, as sociedades bíblicas desses países estiveram aqui no encontro anual que eles fazem, e esse ano foi sediado aqui na SBB, e a gente colocou essas pessoas na mesma semana do fórum, porque uma das pessoas, que foi a representante da Sociedade Bíblica de Angola, foi uma das palestrantes. Foi muito boa a palestra dela, ela focou na necessidade de tradução da Bíblia para os dialetos africano. africanos, que são Muitos, 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 muitos. e as pessoas são muitos e as pessoas não têm acesso à palavra de Deus na língua delas. Então, a necessidade de tradução é grande, né? Nós tivemos uma palestra, inclusive, no nosso seminário do Rio de Janeiro, falando da necessidade, por que traduzir a Bíblia, né? Porque precisa. Existem muitas pessoas que ainda não têm acesso à Bíblia na sua língua nativa, É, né? Pessoas indígenas, verdade. África e etc. Perfeito, perfeito. E é Muito e é uma preocupação, da SBB, sempre foi, e a tradução, né, a área de tradução da Bíblia aqui, ela é contínua, sempre está acontecendo algum movimento, alguma tradução, alguma coisa para essa finalidade. para que tudo esteja sempre ipsilíteres, né? Seja o mais Exato, fidedigno fiel ao possível. original. Perfeito, Exato. É, perfeito. Pô, exato. Luciana, muito bom essa, essa conversa com você, para que possamos conhecer melhor a SBB, conhecer melhor a Sociedade Bíblica do Brasil. Vocês estão de parabéns, quero parabenizar todos, né, que participam desse gigantesco projeto, que isso é uma coisa. E está crescendo a cada ano, a cada dia, né, a cada mês, vocês estão renovando as forças e é importante a participação do grande público, é importante que a divulgação chegue para que as pessoas possam colaborar de alguma forma com esse trabalho maravilhoso que é a divulgação da palavra de Deus. Luciana, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter conversado contigo aqui e volte outras vezes, assim que você quiser e puder, que eu sei que você também é uma pessoa que está sempre viajando, está sempre aí nos movimentos, mas podendo, liga para mim, pastor, vamos conversar, vamos embora, a gente marca e vamos embora conversar. Novidades, né, pastor? Novidades, por É isso favor, aí. primeira mão para a gente. Os outros concorrentes você deixa quieto, deixa para a segunda, mas a primeira deixa a gente aqui, que a gente é pequenininho, né? Então a gente precisa crescer e juntos cresceremos, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida disso. Amém. Luciana, muito obrigado mais uma vez, te agradeço aí por esse tempo aí que você dedicou para falar da SBB e nos esclarecer, né? Falarmos coisas bastante interessantes, projetos sociais, enfim, isso denota todo um cuidado e um carinho que a SBB tem para com o seu público, com aquele que quer conhecer a verdade. João disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Um grande abraço. Obrigado, Lu. Fica com Deus. Pode fazer as suas Obrigada, considerações pastor. finais aí, se você quiser, e pode também se despedir do nosso público podcast Velha Guarda. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Obrigada, pastor, pela oportunidade. É um prazer falar com vocês, explicar um pouco do trabalho da SBB. Convido todos a acessar o nosso portal, que é o sbb.org.br. Lá tem informações sobre os nossos projetos sociais, tem informações sobre a Rádio Bíblia. O acesso às Bíblias é no sbb.com.br, tem as diversidades de Bíblias que a SBB produz, e também lá no .org.br, né? Tem todas as formas de ofertas que as pessoas podem ajudar, os trabalhos sociais que desenvolvemos, tá? Todas as ofertas possíveis lá estão disponíveis no site para conhecimento, tá? E fico à disposição aí para outras conversas que tivemos a oportunidade de fazer, tá bom, pastor? Obrigado, querida. Fique com Deus.
Um abraço em todos. Amigos, Obrigada. muito obrigado pela dinâmica de vocês estarem conosco, muito obrigado por vocês nos ouvirem, nos verem, e eu tenho certeza que muitos aí vão entender essa mensagem, vão entender esse processo e esse projeto. Lembre-se, quem ama, cuida. Quem ama, compartilha e é feliz. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até breve.